Bom, então começar então essa videoaula da seguinte maneira. Então a gente vai começar desenvolvendo nosso jogo. Para isso a gente vai trabalhar com o Phaser. Então primeira coisa, para eu trabalhar com o Phaser, a primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar ele. O que é o baixar o Phaser, né? Eu vou entrar nesse site, tenho que entrar no site deles que é o phaser.io, tá? E baixar ele. Para baixar o Phaser é bem simples, tá? Muito fácil. Bom, eu posso até escolher de que forma eu vou baixar, tá? Mas para eu trabalhar, basicamente o que eu preciso é de um arquivo JS. Só. Então eu vou baixar o min aqui, que vai ficar menorzinho. Vou jogar uma pasta aqui. Quero uma pasta chamada JS. Eu tenho uma pastinha assets aí que eu vou comentar depois. Vou largar ele aqui. Então, para trabalhar com o Phaser, eu preciso basicamente ter um arquivo. Eu escolhi esse aqui, tá? Eu tenho que ter um arquivo JavaScript dentro de uma determinada pasta do meu projeto e acabou. Então, quero fazer um joguinho. Pega esse Phaser aqui, larga na pasta e aí tu começa a trabalhar o teu código JavaScript. Ok? Então é isso que eu preciso para começar. Então, para programar isso aí, podem usar o editor que vocês quiserem. No caso do JavaScript aqui é bem livre. Eu vou usar o Visual Studio Code, que é o editor que eu gosto bastante de trabalhar. Tá, eu vou criar aqui um projetinho aqui, ó. Tá, eu vou criar ele aqui. Você pode fazer como eu disse, aqui o editor pode ser o Atom, é bom, tem vários. Né, vai do gosto de cada um aqui para ver como é que é. Quem não tem muita ideia, assim, nunca trabalhou, o Visual Studio Code ele é gratuito, ele é bem interessante. Eu acho uma opção bem boa para esse tipo de trabalho, né, com JavaScript, eu gosto bastante. Então aqui eu vou abrir o Phaser, a pastinha que eu já tinha. E nessa pasta, agora eu vou explicar para vocês o que ela tem. Tá? Lembra que eu botei dentro da pasta JS, eu botei o meu phaser.me. Tá? Basicamente é isso que eu vou ter primeiro. Se vocês podem observar que eu também coloquei aqui, já tinha uma pasta chamada Assets. Tá? Essa pasta, ela vai estar na descrição do vídeo aí como baixar, mas é a pastinha que vai ter as 3 imagens que nós vamos utilizar para trabalhar o nosso jogo no início. Então, primeira coisa, eu tenho minha pasta, tenho meu JS com meu phaser.min e agora eu já tenho uma pasta assets, tá, que vai estar na descrição de como baixar. Aí é só colocar na mesma pastinha que vocês criarem o projeto de vocês, com 3 imagens que eu vou explicar daqui a pouco, mas que são as 3 imagens que nós vamos usar nessa versão inicial do jogo, que é um personagem, que é o Dude, que é o personagem símbolo do Phaser, uma rocha e uma estrelinha. É isso que a gente vai usar no início. Tá? Então, eu tenho meu JS e tenho esses 3 arquivos. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos criar o nosso jogo. Então, nós vamos criar o nosso jogo, criar a estrutura básica para trabalhar com o nosso jogo. Aqui é o seguinte, eu poderia fazer o Phaser mais basicão do mundo aqui para que a gente não tenha muito trabalho para começar e não fique confuso para quem nunca viu programação do Phaser, né? Porém eu vou fazer aqui um não tão complexo nem tão básico, tá? Eu poderia resolver tudo num arquivo só, mas depois eu teria mais dificuldade para separar quando a gente for avançar um pouco no conteúdo. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que fazer, estou com o meu Phaser aqui. Eu vou criar um arquivo de configuração. O nome desse arquivo é config.js. Tem muito código que eu vou colocar aqui. O site próprio do Phaser explica muito também. Muito do código que eu vou colocar aqui, eu sempre comento o seguinte. Eu não preciso decorar esse código. Tá? Por exemplo, o arquivo de configuração, eu vou vira e mexe ter que incrementar alguma coisa nele,
mas é um arquivo de configuração que dificilmente muda muito. Tá? Então eu vou fazer o código, vou explicar para vocês, mas não tem que se preocupar muito com decoreba. Tem que mais é que entender a proposta, o que ele faz e era isso. Tá? Então o que eu faço aqui? O arquivo de configuração vai ter, primeiro, uma variável chamada game, que é a variável do meu jogo, que eu vou me referenciar sempre que eu quiser trabalhar com, digamos, com a informação mais geral do meu jogo. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho um comandinho que é, quando eu ler a janela da minha página HTML, eu vou executar uma função. E essa função vai fazer o quê? Até aqui é JavaScript puro, né? Então, e essa função ela vai fazer o quê? Ela vai colocar as informações gerais do meu jogo. Tá? Então, para isso, vou criar uma variável chamada GameConfig, que vai ter a configuração do meu jogo, eu chamo com o nome que eu quiser. E no primeiro momento, o que nós vamos configurar aqui? Primeiro, tamanho da minha tela. Seria a escala. Essa escala, ela vai ter o seguinte, o básico dela, ela tem uma altura, eu vou criar meus jogos 800 por 600, tá? 800 de largura, 600 de altura, e eu vou dizer mais uma coisinha por enquanto, eu vou dizer que eu quero centralizar esse meu jogo na tela. Vamos lá, phaser, ponto, escala, center. Então eu vou centralizar o meu jogo na tela. Vou centralizar dos dois lados. Center. E é isso. Então aqui eu estou centralizando, botando a largura, botando a altura. Defini isso na minha escala. Ok? Próximo. Eu vou definir qual é a física que eu vou utilizar no meu jogo. Tá? Então eu vou usar a física mais básica que tem. A física é o comportamento que ele vai ter, por exemplo, de gravidade, como é que vai ser feita a colisão entre os personagens, como é que o ambiente vai se comportar. Tá? Eu vou usar a arcade, que é a mais básica deles. Tá? Dá para fazer tudo com toda a parte da mecânica que a gente precisa. Depois, eu vou, dentro do arcade, eu vou definir só o seguinte, eu vou definir uma gravidade para ele. Então eu vou chamar de 300, que aí essa gravidade ela vai, obviamente, correr no eixo Y, né? E ela vai ter o valor de 300. Tá? Vamos ver aqui. Onde eu estou errando aqui. Faltou 2 pontos, né? Tá aí. Então vai ser isso. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar também uma cor de fundo para a minha tela. Primeira coisa. Isso eu posso definir aqui se eu quiser. Então eu defino a escala, defino a física e eu vou definir uma cor de fundo. A cor de fundo que eu vou definir, eu vou colocar ele como que não precisa ter chaves, porque eu vou botar um valor só, que nem no arcade ali, que o arcade de repente depois eu boto mais alguma coisa. A cor de fundo eu vou colocar o tipo um verde aqui. Ó. Então é um 9,8, que é o códigozinho, né? XFB98. Tá? Então esse aqui vai ser, claro que como isso aqui trata-se de uma string, eu tenho que colocar entre aspas. Tá? Então é isso aí. A última coisa que eu vou definir, ainda dentro do meu game config, é qual é a cena que eu vou trabalhar. Então eu vou definir que a minha cena, e aqui eu devo colocar todas as cenas do meu jogo,
o nome delas, eu vou chamar ela de Playgame. Tá? Depois eu posso ter uma cena de menu, uma cena de config, uma cena de fim, uma cena para cada tela, digamos assim. Cada cena é uma tela do jogo. Agora eu vou começar meu jogo. Vou dar um comandinho para dizer que o meu jogo deve iniciar e já sair rodando esse arquivo de configuração. E por fim, eu vou iniciar aqui o meu Windows. Né? Então quando eu chegar aqui, eu vou colocar aqui e vou dar um foco na tela. Isso aqui é legal por quê? Porque às vezes o cara carrega o jogo, mas o foco não está na janela, não está naquele ponto do jogo. Então ele vai jogar, vamos supor que joga o teclado e o foco não está no jogo, ele mexe no teclado e não acontece nada. Então esse comandinho window.focus, ele é puro JavaScript e ele serve para isso, para que eu possa garantir aí que quando eu entrar no jogo, ele vai estar com o foco naquele jogo certinho. Tá? Então é isso aí. Então meu arquivo de configuração ele é esse. Tá? Então eu já tenho um arquivo de configuração, já tenho o phaser, e agora eu vou criar a estrutura básica de uma cena em JavaScript. Então para isso eu vou criar um arquivo chamado playgame.js, que vai ser onde vai rodar o meu jogo. Tá? O início é o nome da minha cena. Ele é uma classe, né? Para quem está já ambientado com orientação a objetos familiarizados, senão vai ter que só aceitar, né? E ela herda de phaser.sim. Ele herda da cena do phaser. Tá? Quem não está familiarizado com orientação a objetos deve simplesmente copiar aqui e trocar o nome da cena, dependendo da cena que tu for fazer. Tá? Estrutura básica aqui. Eu tenho que ter um método constructor. Essa função, esse método, ele vai ter essa estrutura aqui, para que ele se ache lá no config com relação ao playgame. Lembra que eu coloquei um playgame aqui, ó. Este nome tem que bater com este nomezinho aqui também, tá? Para dar tudo certo. Então eu venho aqui, inicializo ele, e agora eu vou mostrar para vocês os 3 métodos básicos de quando eu vou criar um código utilizando o phaser. Os três métodos básicos são preload, create e update. Como é que isso aqui funciona? Quando eu estiver carregando o jogo, ele vai rodar o preload. Assim que eu terminar de carregar, ele vai rodar o create. E toda vez que esse jogo for chamado, né, conforme ele vai sendo jogado, ele vai chamando o update. Então funciona dessa maneira. Mandei carregar, vem o preload. Depois que eu carregar, vem o create. E depois, enquanto eu estiver jogando, ele vai chamando o update. Basicamente, se a gente for pensar num jogo pesado, né, o preload seria aquela barrinha de carregamento, onde ele vai carregar as imagens, os vídeos, os sons que vai ter no jogo, né, as animações, vai estar tudo sendo carregado no preload. Depois que ele terminar, ele chama o create, que digamos que é os comandos iniciais do meu jogo. E por fim ele fica sempre escutando, né, as interações do usuário através do update. Tá? Quando eu estiver jogando, esse update ele vai ser chamado tantas vezes por segundo quanto o meu FPS rodar. Então ele roda a cada frame do meu jogo, ele chama o update. Então se o meu jogo tiver um FPS de 60 por segundo, ele vai rodar 60 vezes por segundo o método update. Então ele vai estar sempre escutando se o cara mexeu no teclado, se o cara usou o mouse, se o cara usou um joystick. Ele vai estar sempre lendo aqui dentro do update. Tá? Então essa é a estrutura. Vamos fazer um exemplinho. Eu vou botar ele para rodar. Vamos fazer um exemplo de como isso aqui funciona.
Tá? Então eu vou colocar aqui, o console a gente vai usar muito, tá? Console.log, que é para aparecer na tela do usuário. Então eu vou chamar aqui de preload. Já no de baixo, vou chamar de create. E mais embaixo ainda, eu vou chamar de update. Certo? E aí tá salvo. Vamos fazer um testezinho. Bom, ok, estou com o meu JavaScript tudo funcionando aqui. Tá? Então tem uma estrutura básica onde eu tenho um construtor, um preload, um create e um update. Tá? Então essa aqui é a estrutura básica de um arquivo, de uma cena do Phaser. Não é difícil. É sempre preload, create e update. Tem outras, mas agora não vem ao caso. Estou com o meu Phaser.min, que é o que faz o Phaser rodar. E tem um arquivo de configuração. Beleza. Agora eu preciso criar o meu arquivo que vai rodar esse JavaScript. Então aqui eu vou criar um index.html, que é o arquivo que vai rodar o meu JavaScript. Aqui eu tenho uns plugins que facilitam aqui a minha vida na hora de montar. Eu dei um HTML 2.5, que eu uso aquele Emmet plugin, que é bem bom. Tem no Atom, tem no Visual Studio Code, né? É bem tranquilo. Então aqui eu vou criar, aqui eu vou criar meus scripts. Vou começar rodando o Phaser. Por quê? Porque para rodar a parte de baixo o Phaser tem que estar funcionando. Depois eu vou rodar o meu playgame. E por fim eu vou rodar o meu arquivo de configuração. Lembrando que ele sempre executa esses arquivos na ordem que eu coloco, tá? Vamos ver o que acontece agora. Vou botar o meu jogo para rodar. Vamos ver. Tá aí, ó. Meu jogo rodou, ficou com fundo verde, né, que é o que eu tinha colocado lá no arquivo de configuração. A gente pode conferir aqui, ó. Olha lá. Botei um fundinho verde. Se eu trocar por outra coisa, ele vai com certeza estragar ou fazer algum troço diferente. Nesse caso não fez. Deixa eu botar aqui uma coisa mais feia aqui. Vou colocar aqui um FF. E fechar, né? Normal aqui, pá, vírgula. Tá, então vamos ver o que acontece agora, ó. Botou aí um fundinho branco bem sem graça. Tá? Então o FFF botou tudo branco, vamos voltar pro nosso. Beleza, então o fundo ele pegou, então sinal de que ele está funcionando. Tá. O que mais que eu posso mostrar aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. Se eu abrir o inspecionar elemento, se eu abrir o console, vocês vão ver que ele está rodando o update sem parar. Eu vou rodar de novo. Olha lá. Ele roda o preload uma vez, que é quando ele está carregando o jogo. Depois ele roda o create, ó. Ficou aqui. Lembra que eu botei no console.log lá? E agora ele fica rodando o update. Então com aquele comandinho console.log, vocês podem observar que ele, olha lá, tem uma olhadinha aqui, ó. Com o meu console.log, ele já vai mostrar direitinho tudo o que acontece no meu jogo. Ó, tá aqui, ó. Olha lá. Dei um console.log preload, a primeira coisa que aparece. O create, a segunda coisa que aparece. O update vai ficar rodando aí. Cada frame que eu ler do meu jogo, ele vai rodar sem parar aqui. Então isso significa que o jogo está funcionando legal. Uma dica assim, ó. O que pode acontecer com vocês quando vocês vão rodar o Phaser no computador de vocês? Primeira coisa, eu estou acessando
ele a partir, digamos, quem está no Windows aí, do C2 pontos, mas estou no meu sistema de arquivos, eu não estou usando um servidor aqui, para não ter que botar Node ou nada na jogada. Quem puder já usa um servidor, pode ser do PHP, pode ser o Node, que é o mais fácil, né? Já é JavaScript, que aí não vai ter problemas. Mas aqui nós podemos ter problemas. Se eu botar para rodar no meu Chrome, aqui, ele não vai funcionar. Não funcionou. Ué, deixa eu ver aqui. Ainda funcionou. Mas daqui a pouquinho ele não vai funcionar. Vou deixar para mostrar isso depois. Porque aqui pode ter problema, vai dar problema na hora que eu botar uma imagem. Tá? Então vou deixar para explicar esse problema quando ele acontecer. Beleza, então temos o fundo e vamos fazer a última coisa da aula de hoje, que era só para mostrar realmente o phaser funcionando, para não acabar com essa tela verde. A gente vai adicionar nosso primeiro elemento na nossa página, que é um retângulo. Vamos colocar um retângulo na tela. E a gente já vai deixar a base para a próxima aula botar o personagem e as outras imagens que a gente quiser. Tá? Então, eu vou criar o meu chão. Eu vou criar o meu retângulo. Normalmente onde eu crio as coisas aqui, o retângulo ele não é um, como é que se diz? Ele não é uma imagem, ele é uma forma geométrica que eu vou criar em tempo de execução. Então eu não preciso pré-carregar nada, eu só vou criar aqui o seguinte, eu vou criar uma variável chamada chão e vou dizer que essa variável ela vai ser um retângulo. Então para isso o Phaser 3 tem um comandinho bem fácil, retângulo. Aqui eu venho e eu crio o meu retângulo. Tá? Então quais são os parâmetros que eu tenho que botar aqui? Primeiro é posicionamento. Tá? Eu tenho que considerar o seguinte, o meu jogo ele começa aqui em cima. Então aqui ele é 0, 0. Conforme eu vou descendo, ele vai aumentando o meu eixo Y, e conforme eu ando para o lado aqui, ele vai aumentando o meu eixo X, certo? A gente vai trabalhar com o jogo 2D, então é duas coordenadas, o X e o Y. Conforme eu for descendo aqui, eu aumento o meu Y. Conforme eu for andando para cá, eu aumento o meu X. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Aqui é o ponto 0, 0. Então a gente vai começar criando o nosso jogo, o chão. Então o que eu tenho que pensar aqui é o seguinte. Quando eu vou criar o meu chão, o meu retângulo ele pede o seguinte parâmetro primeiro. Onde é que tu quer começar no X? Onde é que tu quer começar no Y? Beleza? Então aqui é o seguinte. Nesse caso eu quero botar o chão mais ou menos por aqui. Ó. Então eu tenho que botar o X aqui, pode começar no 0. Tá? E o meu Y, como eu quero que ele ocupe a tela inteira, bom, nesse ponto não faz diferença. O meu Y ele tem que começar por aqui, aqui eu tenho 600, eu vou largar o meu Y mais ou menos aqui no número 500 por aí. Tá? Para ele ficar mais ou menos aqui em cima. Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. E a largura dele eu quero que ocupe a tela inteira. Tá? Vai ser então 800, já que eu tenho 800 de largura. E aí vamos botar uma alturinha nele também. Então, os parâmetros são, primeiro, eixo X, 0. Eixo Y, 500. Largura, 800. Que eu quero que ocupe a tela inteira. Altura, vamos botar 30. E a cor eu quero colocar, pensar aqui um laranjinho. Então eu vou colocar aqui também o hexa. Já começo com 0x aqui, e aí eu coloco o número hexadecimal. Tá? Para não botar lá o sustenido, eu boto 0x. Tá? Então eu boto FF, por exemplo, 8C00. Então eu estou trabalhando com x. Tá? Vamos ver o que acontece então? Então vamos lá. Adiciono um retângulo, posição no eixo x, posição no eixo y, largura do retângulo, altura do retângulo, cor do retângulo. Vamos ver funcionando. Uf. Aí aqui acontece um troço estranho. Eu não coloquei o retângulo com 800 de largura. Vocês podem perceber que ele está exatamente na metade.
tá? Minha tela. Isso não é legal. Isso acontece porque o Phaser 3 ele não começa a contar da ponta, ele começa a desenhar a partir do meio. Isso aí acaba puxando ele para o lado. Ele não começa no 0, 0. A origem dele. Ele começa no centro da minha tela. Então, para resolver isso, graças a Deus, tem um comandinho chamado set origem, onde eu digo de onde eu quero começar a contar. E eu quero começar a contar do ponto 0, tá? Que é lá em cima. Então, com esse comandinho set origem, eu consigo mostrar o meu chão adequadamente. Puf! Então agora eu tenho o meu chão. Certo? Então essa é a primeira aula, tá? Só para mostrar que então, a gente já conseguiu colocar um fundo e colocar um chão retangular. Na aula que vem a gente vai colocar as imagens e aí posteriormente botar essas imagens para se movimentar no cenário. É isso, um abraço.